Olá pessoal, estamos aqui para a nossa segunda videoaula de Introdução à Padronização de Textos Científicos com LaTeX. E na aula de hoje nós vamos falar sobre resumo, seções e subseções. Então na aula passada nós aprendemos a registrar no site ShareLaTeX e a criar o nosso primeiro projeto. Então só para a gente reforçar aqui, nós vamos criar novamente esse projeto, novo projeto. Por enquanto estamos trabalhando com um projeto em branco e aí vamos chamar aqui de Aula 3, resumo, sec, subsec. Então nós criamos aqui um projeto. Agora, como a gente fez na aula passada, falamos um pouco sobre essa estrutura aqui, aula 2, resumo, seção e subseção. E aí a gente tinha feito exatamente essa mesma coisa aqui, né? Dar o nome do autor, André Felipe Oliveira de Azevedo Dantas. E aí colocou aqui também um pacote para a gente não perder muito tempo fazendo, né, a escrita do texto. A gente vai usar o lipsum aí, use package, lipsum. Além disso, a gente também criou alguns arquivos aqui que eu vou fazer novamente com vocês para a gente fixar aí esse conteúdo, certo? Então, vamos começar aqui fazendo o resumo, certo? O resumo aqui do nosso trabalho. Então, eu vou criar aqui um novo arquivo. Vou chamá-lo de resumo. Ok? Então agora nós temos um documento em branco que nós vamos vincular esse documento aqui ao meu documento principal. Então para fazer isso eu venho input resumo.tex. Então tudo que eu passar a escrever agora no arquivo resumo vai aparecer aqui primeiramente nessa parte aqui. Então o que eu preciso para começar a escrever o meu resumo? Eu venho aqui no arquivo e aí eu vou começar a minha instrução com begin abstract. Então begin abstract é a instrução, o nome abstract é resumo em inglês. Então basicamente estou criando aqui uma região que eu posso escrever aqui entre o begin e o end, onde vai ficar formatado o meu resumo, certo? Então automaticamente o LaTeX vai lá, pega as instruções de formatação aí para o nosso resumo e pega o nosso texto e condiciona essas formatações. Então, dentro lá da classe do document class. Para preencher aqui o meu resumo, eu vou usar o lipsum, vou usar aqui 10. E aí para escrever as minhas palavras-chave, eu vou dar um espaçozinho entre as palavras-chave, certo? Então esse espaço aqui vai ficar entre o texto principal e as palavras-chave do nosso resumo. E aí eu vou escrever aqui em negrito, que é o texto BF, palavras-chave, e aí colocar as minhas palavras-chave, né? Texto científico, por exemplo, LaTeX. E aí se a gente apertar aqui em compilar, nós já vamos ver o resultado de como é que fica o nosso título da aula 2, resumo, seção e subseção, o título com o autor, a data, aqui o lipsum normal e aí palavra-chave. Dependendo da formatação, se você quiser que o nome palavra-chave fique aqui, né, sem a indentação, a gente pode vir aqui e colocar barra no indent. E aí ele vai fazer a correção aqui, puxando palavra-chave para o começo do texto. Okay? Então não tem muita complicação para fazer esse abstract, só que vocês devem estar incomodados aqui com esse nome abstract, né, e não resumo. Por que está resumo e não abstract? Porque o nosso documento ele está em inglês, certo? Para que a gente consiga passar esse documento do inglês para o português, eu tenho que usar um package, certo? Eu tenho que incluir aqui um package que vai ser o Babel. E aí aqui eu vou dizer que é Brasil com Z, certo? Então quando eu fizer isso, automaticamente ele vai entender que o abstract, que é o resumo, deve ser escrito na língua portuguesa, ok? E aí a gente faz essa correção aqui. Então o resumo tranquilo, né? Não é tão difícil assim de a gente poder usar esse resumo. O que a gente vai fazer agora é criar o restante das seções que um artigo deve ter, certo? Pelo menos um básico aí.
E aí eu vou criar aqui os arquivos referencial teórico, introdução, metodologia, resultados, discussão, conclusão. Não se preocupe que a parte da bibliografia a gente vai falar bem legalzinho. Na próxima aula a gente vai dedicar uma aula só para falar sobre bibliografia, ok? Então, começamos aqui com o resumo, certo? E aí agora a gente vai deixar aqui a introdução, o referencial teórico, a metodologia, os resultados e a conclusão, ok? Então nós temos aqui arquivos para todos, certo? Vamos começar a fazer as nossas seções e subseções aqui, certo? Vamos começar aqui pela introdução. Então, obviamente, a seção introdução eu vou chamar de introdução. Então, para criar a seção introdução, vou utilizar o comando /section, certo? Introdução. E aí eu vou criar aqui um texto qualquer. É um pouquinho mais de texto do que o resumo. Então, dentro da introdução, digamos que vocês queiram colocar, por exemplo, uma subseção com os objetivos gerais e outra subseção com objetivos específicos. Ou até melhor, vocês queiram criar uma subseção chamada objetivos e aí uma subseção da subseção, subsection, com os objetivos gerais e outra subsection com objetivos específicos. Na hora que a gente fizer isso, colocar aqui algum texto entre eles, _1 aqui em todas as etapas. Não se esqueçam de deixar o mínimo de organização aqui, separar para a gente conseguir visualizar direitinho isso aí. Então a gente já consegue enxergar aqui que quando eu coloquei a subseção, a seção, né, ele enumerou aqui 1. Quando eu coloquei subseção, ele enumerou aqui 1.1, ou seja, objetivos pertencem à introdução. E quando eu coloquei a subsection, a subseção, ele enumerou também, só que pertencente à subseção objetivos. Aqui ele enumerou introdução 2, provavelmente porque em algum canto aqui nós colocamos uma seção, isso. Pronto. E por enquanto só deveria ter uma seção. Ok, então o mesmo procedimento que a gente usou aqui para fazer a introdução, vamos fazer para o restante do nosso artigo, certo? Então, vamos aqui para o nosso referencial teórico e criar nosso referencial teórico. E aí aqui vamos criar também seções e subseções. Vou ser mais rápido aqui um pouquinho, certo? Então, uma subseção chamada organização de subseções, outro detalhamento sobre a organização, sendo subsection. Vamos criar agora a parte de metodologia. Então, na metodologia, como a gente já entendeu mais ou menos aqui o procedimento, vamos criar a metodologia normal aqui, resultados de discussão e conclusão. Ok, então agora vamos compilar para visualizar mais ou menos como é que ficou a formatação do nosso trabalho. Então aqui, nós geramos aqui um artigo que vai ter o título, basicamente resumo, introdução, objetivos, referencial teórico, algumas subseções, metodologia, resultados e conclusão. Então se a gente visualizar aqui melhor, ele vai obedecer uma formatação aqui que por enquanto é uma formatação qualquer, mas lá na frente a gente vai trocar essa formatação aqui, vamos fazer no formato ABNT, ou vamos trabalhar com o modelo da ABNT ou com algum outro modelo, ok? Então é isso que a gente tem para a aula de hoje, certo? Se você gostou, lembre-se de marcar aí no likezinho, não se esqueça de se inscrever no canal, certo? E se você gostou também, compartilhe aí com seus colegas, aquele pessoal que deseja aprender a trabalhar com LaTeX. Acho que vai ser um bom pontapé inicial aí para a gente conseguir iniciar nossa escrita científica, certo? Então, vejo vocês na próxima aula.